Olá, tudo bem com você? Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Este daqui é meu canal no YouTube em que a gente fala aqui sobre ansiedade, sobre vida, sobre cultura de maneira geral. E hoje eu vou falar sobre como o ansioso ele tem um apego a seu pensamento em detrimento da realidade. Se tu ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, né? Já deixa o like aí, já deixa o gostinho se esse vídeo fez algum sentido para você. Se você quiser para eu conversar sobre alguma coisa, só joga aqui nos comentários que a gente lê os comentários aí e vai conversando sobre algumas coisas. E eu estava pensando, na verdade resgatando um pensamento que eu tenho acerca da atitude do ansioso, né? E o ansioso ele é apegado a algumas coisas, a gente pode dizer dessa forma, né? Ele é apegado a algumas coisas. Apegado a quê? Apegado a medos, apegado a preocupações, apegado a receios. E esse apego todo ele se resume, grosso modo, ao pensamento. Então, se eu pudesse definir um ansioso, uma pessoa ansiosa, eu poderia dizer que o ansioso é uma pessoa apegada aos seus pensamentos em detrimento da realidade. Então, existe um grude, né, uma gosma, uma cola aos pensamentos do que, né, uma tendência a olhar para a realidade, do que uma tendência a apegar-se à realidade. Um exemplo é uma pessoa ansiosa recebe um abraço de um amigo e então essa pessoa ansiosa começa a pensar várias coisas sobre aquele abraço. Qual é o significado desse abraço? O que significou esse abraço? O que ele quis dizer com isso? Né? E isso daqui, e foi um abraço normal ou foi um abraço que estava mais demorado? E eu estou falando sobre o abraço porque ontem eu estava assistindo The Big Bang Theory, né? uma série na HBO, e lá tem um ansioso típico, né? Que é um dos personagens, que é o Leonard, né? Leonardo. E aí o Leonard ele tem meio que ali uma tentativa de romance com uma das outras personagens, que é a Penny, e ele ia fazer uma viagem e tal, e a Penny foi lá e sinalizou, deu para ele um presente e abraçou ele. E quando ela abraça ele muito carente de afeto, de atenção e tudo mais, e também, logicamente, querendo desenrolar esse romance com ela, que até então ainda não desenrolou nem nada disso, tiveram ali alguns lances e tudo mais, mas acabou não desenrolando. E aí ela vai lá e dá um abraço nele, pá, e ele começa a pensar várias coisas, ele começa a entrar em crise. Velho, mas o que foi que ela quis dizer com isso? Ela abraçou, né? Um abraço normal dura 3 Mississippi, né? Ele fala na série 3 Mississippi, que são 3 segundos, né? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Então, um abraço normal dura isso. Vou abraçar, 1, 2, e soltei. Ela não, aquele abraço foi de 5 Mississippi, 5 segundos. Então, o que foi que ela quis dizer com isso? E ela me deu esse negócio aqui de presente. O que foi que ela quis dizer com isso daqui que ela me deu de presente? Será se ela quer para eu fazer essa viagem? Será se ela quer para eu não fazer essa viagem? Se ela quiser para eu ficar e eu acabar indo, né? E nesse tempo que eu passar fora, e se ela arrumar uma outra pessoa? E ele queria ir para a viagem, né? Ele queria viajar, ele queria ter esse tempo fora, e ele começa a questionar isso. Por quê? Porque ele carente de afeto e querendo desenrolar ali, logicamente, o romance dele com ela, né, com a Penny, então ele começa a se questionar dos seus próprios projetos de vida. Aí a gente sinaliza aqui, nesse personagem específico, que eu ia nem falar sobre ele, mas enfim, né, a nossa conversa aqui é meio sem edição mesmo, então acabou. Né? Então ele sinaliza nele ali uma certa dependência afetiva, né? Uma dependência não, mas uma certa carência, né? Então ele chega a mudar ali, cogitar a mudança de planos, né, para poder, por conta de um sinal, por conta de um abraço, né? E eu fiz todo esse contexto aqui para ilustrar e para mostrar o típico comportamento ansioso, que é este mesmo. É igual o comportamento do Leonard, né?
Então ele tem uma realidade que é um abraço, né? E em cima dessa realidade ele começa a gerar vários cenários possíveis na sua cabeça. Ele começa a imaginar muita coisa na sua cabeça. E o que é e o que não é. E ele começa a conjecturar muita coisa. E o ansioso, então, ele acaba tendo este apego aos seus pensamentos. O Leonard ele consegue desenrolar de uma outra forma, que eu não vou falar aqui, mas muitos ansiosos acabam ficando presos aos seus pensamentos. Né? O apego ao pensamento é tão grande que eles não conseguem de verdade olhar para os sinais reais. Eles não conseguem ponderar e mensurar um ato equilibrado. Eles não conseguem ponderar e mensurar um ato justo, um ato de bom senso. Eles não conseguem, muitas vezes, fazer isso. Eles não conseguem ter esse tipo de balança, de equilíbrio, de classificação. Eu não sei ponderar o que uma pessoa quis dizer para mim. Né? Muitas vezes porque uma determinada situação está ligada justamente às suas preocupações, aos seus medos, aos seus anseios. E o ansioso, então, ele acaba ficando apegado aos seus pensamentos em detrimento de olhar a realidade. E uma vez eu falei sobre isso no meu Instagram, uma pessoa então me perguntou assim, tá, beleza, tu está me descrevendo aí. Né? E no meu Instagram, a maioria dos posts, das postagens, são acerca de descrição, né? Então eu descrevo muito o fenômeno da ansiedade, né? Então como as pessoas se sentem, o que elas pensam, as suas falas, por quê? Eu estou todo dia atendendo pessoas ansiosas, então eu consigo descrever muito bem como as pessoas se sentem, né? Eu consigo descrever muitos movimentos da alma ansiosa, eu consigo fazer isso porque estou todo dia escutando e ouvindo pessoas que sofrem com ansiedade. Então aí uma pessoa respondeu lá, né, tá bom, Otto, beleza, mas aí o que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu faço para me livrar disso? E essa é a grande pergunta, na verdade, da pessoa ansiosa, né? E é o grande desafio da pessoa ansiosa. É como diminuir o apego aos pensamentos e conseguir se apegar mais à realidade. Porque a verdade não está nos pensamentos, a verdade está na realidade. A realidade é o lugar em que a verdade acontece. Né? Essa é uma frase que ficou muito famosa ali pelo psiquiatra Ítalo Marcilli, mas que ele traz essa frase pautada no Aristóteles, né, em cima de uma filosofia clássica, né, em que o conceito, né, de verdade é qual? É quando a gente adequa a nossa consciência, vamos dizer assim, a nossa inteligência à coisa mesma, à realidade. Então este é o conceito de verdade. Então a verdade ela está na realidade. Ela não está nos nossos pensamentos, nas nossas impressões. Não sei se está ficando muito abstrato aqui o que eu estou falando. Nossa conversa de hoje não era nem para ser tão abstrata assim, mas eu estou seguindo o fluxo aqui do meu próprio raciocínio. Então, a verdade ela é uma adequação da nossa consciência, da nossa inteligência à realidade, à coisa mesma, à coisa em si. Né? Então, como é que o ansioso ele pode se apegar menos aos seus pensamentos? Ele de verdade vai ter que fazer um esforço. E isso não é natural para a pessoa que tem um pensamento tipicamente ansioso, tem um modo de ser ansioso. Isso não é natural, vai ser antinatural. O automático, o natural da pessoa, do estado ansioso, é ter esse flow, né, ter esse fluxo de pensamentos, né, e ter esse apego a esse flow, ter esse apego a esses pensamentos. Isso é que vai ser natural. Né? Então, não acho, meu querido ansioso, né, se você é uma pessoa ansiosa, não acho que vai ser de boas você encontrar a verdade. Você conseguir, muitas vezes, combater as suas distorções de pensamento, você trazer para o chão da realidade, né, as conjecturas que você faz, né, porque muitas vezes não vai ser fácil de verdade fazer isso. Principalmente porque quando a gente imagina algo, então o nosso corpo reage também. Então, se a gente imagina que está diante de um perigo, o nosso corpo reage a essa imagem, reage a essa imaginação, reage a este pensamento. Então, essa
reação física, ela traz a impressão, então, de que está sendo verdade aquilo que está sendo pensado, que está sendo imaginado, que é realidade nesse sentido de ser verdadeiro. E muitas vezes essa realidade que você está sentindo fisiologicamente, organismicamente, muitas vezes essa realidade ela está pautada, e eu posso dizer isso com assim, uma extrema tranquilidade, mas com extremo cuidado. Muitas vezes essa reação que é real, ela está pautada em uma falsidade, ela não está pautada na verdade. Então, muitos dos nossos pensamentos ansiosos, eles são pautados em situações falsas. Você pode tirar pela tua própria experiência. Tu vai falar assim, tu tá tirando isso da tua cabeça, não. Né? Isso daqui eu tô tirando da experiência real, né? Do conhecimento que eu adquiri, que eu adquiro todo dia a partir do testemunho de pessoas que sofrem com ansiedade. Então, para nossa conversa não ficar tão longa assim, né? Como é que eu combato então esse apego aos pensamentos? Ora, é você identificar os teus pensamentos, a primeira coisa, né? Então, tenta identificar aí os teus pensamentos, e só quem chegou aqui no final vai pegar esse exercício que é simples, né? Mas que você pode fazer, né? Identifica os teus pensamentos, tá bom? Duvide dos seus pensamentos e tente buscar outras explicações para os teus pensamentos. Então, dessa maneira, você vai começar a cultivar, a forçar em ti uma outra maneira de pensar. Você vai começar a olhar para outras possibilidades. E aí você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar botar dentro ali de uma probabilística, dentro de uma probabilidade. O que é mais provável de ser? Qual seria a maior probabilidade? E aí, se você quiser se aprofundar nesse assunto, clica aqui no card, que eu tenho um exercício muito mais didático para você fazer, que é o que a gente chama de registro de pensamentos disfuncionais. Clica, assiste, pratica, né, que você vai conseguir desapegar um pouquinho mais desses pensamentos, e você vai conseguir se apegar então um pouquinho mais à realidade. Se esse vídeo fez sentido para você, dê o gostinho aí, dê o like, né? Se você conhece alguém que precisa conversar um pouquinho sobre isso, encaminha, compartilha esse vídeo aí nas tuas redes sociais, no WhatsApp, manda lá no WhatsApp da família, no grupo da família, né? Manda lá, compartilha para a gente espalhar aí conteúdo de qualidade sobre ansiedade, um conteúdo equilibrado sobre ansiedade para as pessoas, tá bom? Então, beijinhos e até a nossa próxima conversa.